Capítulo 7. Sobre a virilidade espiritual. Acontece que até aqui falamos de sagrado, de deuses, de sacerdócio, de culto. Temos de salientar que estas expressões, em referência às origens, têm escassa correspondência com as categorias próprias do mundo da religião, no sentido que este termo assumiu já há bastante tempo. Na acessão corrente, a religião assenta na ideia de divindades concebidas como entidades em si, se não até mesmo na de um Deus como ser pessoal, regente providencial do universo. Portanto, o culto define-se essencialmente como uma disposição afetiva, pela relação sentimental e devocional do crente com este ser ou estes seres, relação em que, por sua vez, tem um valor fundamental, uma lei moral. Seria em vão que se poderia procurar algo semelhante nas formas originárias do mundo da tradição. Conhecem-se civilizações que não tiveram, nos seus princípios, nem nomes nem imagens para os seus deuses. Isto refere-se, por exemplo, aos próprios pelasgos. Também os romanos, durante quase 2 séculos, não atribuíram figuras às suas divindades, quando muito representavam-nas com um objeto simbólico. O próprio animismo, ou seja, a ideia de alma usada como fundamento de uma representação geral do divino e das forças do universo, não corresponde à fase originária. Esta corresponde, pelo contrário, à ideia ou à percepção de puros poderes, de que a concepção romana do noumen, de novo, é uma das expressões mais adequadas. O noumen, ao contrário do Deus, tal como foi concebido seguidamente, não é um ser ou uma pessoa, mas sim uma força nua, que se define pela sua capacidade de produzir efeitos, de agir, de se manifestar. E o sentido da presença real desses poderes, desses noumena, como algo transcendente e de imanente, de maravilhoso e de temível ao mesmo tempo, constitui a substância da experiência originária do sagrado. Uma conhecida frase de Sérvio põe bem em evidência que nas suas origens a religião não era mais do que uma experiência. E se não estavam excluídos pontos de vista mais condicionados no esoterismo, ou seja, nas formas tradicionais destinadas ao povo, era propriamente das doutrinas internas o ensinamento que as formas pessoais mais ou menos objetivadas da divindade são símbolos de modos supra-racionais e supra-humanos do ser. Como se disse, o centro era constituído pela imanência real e vivente desses estados no Melite, ou pelo ideal da sua realização por meio daquilo que no Tibete se chama expressivamente a via direta e que tem, em geral, a sua correspondência na iniciação, como mudança ontológica de natureza. Como palavra de ordem da doutrina interna tradicional, pode muito bem ser válido o ditado upanishádico. Quem venera uma divindade diferente do eu espiritual, Atman, e diz: um é dela, outro sou eu, não é um sábio, mas é como um animal útil aos deuses. Num plano mais externo, ficava precisamente o rito. Mas no rito havia pouco de religioso, e quem o executava, pouco do patos devoto. Tratava-se antes de uma técnica divina, ou seja, de uma ação necessitante e determinante que se exercia sob forças invisíveis e estados interiores, semelhante no seu espírito à que hoje se elaborou para agir sobre as forças físicas e estados da matéria. O sacerdote era simplesmente o que, graças à sua qualificação e à virtude que lhe era inerente, era capaz de tornar eficaz a referida técnica. A religião era o equivalente dos indigitamenta da romanidade prisca, isto é, o conjunto das fórmulas a usar de cada vez em relação aos vários noumena. Assim, é compreensível que as orações, o medo, as esperanças e os outros sentimentos, perante o que tem o caráter de noumen, ou seja, de poder, tivessem pouco sentido, como para um moderno tudo isso pode ter em relação, por exemplo, à produção de um fenómeno mecânico. Tratava-se, pelo contrário, exatamente como para a técnica, de conhecer relações tais que, depois de criada uma causa por meio do rito corretamente efetuado, a ela seguisse um efeito, necessário e constante, na ordem dos poderes e, em geral, das forças invisíveis e dos vários estados do ser. A lei da ação tem assim a prioridade, mas a lei da ação é também a da liberdade. Nenhum vínculo se impõe espiritualmente aos seres. Estes nada
não tem nada a esperar nem nada a temer, só tem a agir. Assim, na mais antiga visão indo-ariana do mundo, dominava precisamente e apenas a raça brahmana, constituída por naturezas superiores, senhoriais, através da força do rito, do Brahman entendido aqui como o princípio vital primordial, e os deuses, quando não personificações da ação ritual, ou seja, seres atualizados ou renovados por esta ação, são forças espirituais que se vergam perante ela. O tipo de homem que, segundo a tradição extremo-oriental, tiver a autoridade, como se viu, terá a dignidade de um terceiro poder entre o céu e a terra. As suas faculdades são amplas e alargadas como o céu, a fonte secreta de que derivam é profunda como o abismo. As suas faculdades e as suas poderosas virtudes igualam-se ao céu. No Antigo Egito, os próprios grandes deuses podiam ser ameaçados de destruição pelos sacerdotes que possuíam as fórmulas sagradas. Camutef, ou seja, touro da sua mãe, quer dizer, aquele que, como macho, possuía a substância originária, é um dos títulos do rei egípcio. Segundo outro aspecto, ele é, como já referimos, o que faz aos deuses o dom da vida, o filho que regenera o pai, e que por este facto, em relação ao divino, mais que o condicionado, é o condicionante, como o atesta a fórmula pronunciada pelos reis egípcios antes dos ritos, em que se lê, por exemplo, ó deuses, vós sereis salvos se eu for salvo, os vossos duplos serão salvos se o meu duplo estiver à cabeça de todos os duplos viventes, todos viverão se eu viver. São pronunciadas fórmulas de glória, de potência e de identificação absoluta pela alma osirificada nas suas provas, que aliás se pode assimilar aos próprios graus da iniciação solar. Não são diferentes as tradições que se continuam, onde, na literatura alexandrina, se fala de uma raça santa dos sem-rei, autónoma e material, que age sem sofrer a ação. E é a esta raça que se refere uma ciência sagrada dos séculos antigos, própria dos senhores do espírito e do templo, que só é comunicada aos reis, aos príncipes e aos sacerdotes. Ciência que não deixa de estar em relação com os ritos da realeza faraónica e que no Ocidente, mais tarde, devia tomar precisamente o nome de Ars Regia. Nas formas mais elevadas da luminosa espiritualidade ariana, na Grécia, na Roma Antiga e também no Extremo Oriente, a doutrina era inexistente ou quase inexistente. Só os ritos eram obrigatórios e imprescindíveis. Era com eles que se definia a ortodoxia, e não com dogmas, mas mais por práticas que por ideias. Não era o não querer, mas sim o descurar os ritos, que era sacrilegium e impiedade. Tudo isto não se trata de um formalismo, como pretendia a incompreensão de historiadores modernos, mais ou menos influenciados pela mentalidade protestante, mas pelo contrário da nua lei da ação espiritual. No próprio ritual aqueu dórico, não existe nenhuma relação de sentimentos, mas quase um do-o-des. Também não era religiosamente que eram tratados os deuses do culto funerário. Eles não amavam os homens, nem os homens os amavam a eles. Com o culto, pretendia-se apenas tê-lo por si e impedir que eles se entregassem a uma ação funesta. A própria expiatio teve originalmente o caráter de uma operação objetiva, como pode ser o procedimento médico contra uma infecção, sem nada que se parecesse com uma punição ou um arrependimento da alma. As fórmulas que eram usadas, tanto por todas as famílias patrícias, como por todas as cidades nas relações com as forças do seu destino, eram as mesmas de que se tinham servido os seus chefes de estirpe divinos, a quem os poderes, os númina, tinham cedido. Eram, portanto, apenas a herança de um místico domínio, não uma infusão de sentimentos, mas sim uma arma sobrenaturalmente eficaz, sempre na condição, válida para todas as técnicas, de nada ser mudado no rito, pois então este perderia toda a sua eficácia e os poderes ver-se-iam libertados dos seus ídolos. Por toda a parte onde o princípio tradicional teve uma aplicação completa, este apresenta-nos, portanto, nas suas diferenciações hierárquicas, uma virilidade transcendente, que vai encontrar precisamente na síntese dos dois atributos do patriciado romano, a lança e o rito,
a sua melhor expressão simbólica. Apresentam-se aí seres que são reges sacrorum e, livres em si mesmo, frequentemente consagrados pela imortalidade olímpica, têm em relação às forças invisíveis e divinas o mesmo caráter de centralidade, o mesmo papel dos chefes em relação aos homens que a sua superioridade guia e comanda. Para chegar a partir destes topos a tudo o que é religião e até sacerdócio, no sentido corrente e moderno, o caminho é longo e está à beira de uma degenerescência que é preciso percorrer. Em relação ao mundo concebido em termos de poderes e de númina, o mundo do animismo marca já uma queda, uma atenuação, e esta irá acentuar-se quando o mundo das almas, das coisas e dos elementos se passar ao dos deuses como pessoas no sentido objetivista e não como uma alusão figurada a estados, forças e possibilidades não humanas. Com efeito, quando a eficácia do rito decaiu, o homem foi levado a dar uma individualidade mitológica às forças que antes tinha tratado de acordo com simples relações de técnica, ou no máximo, tinha concebido em termos de símbolos. Mais tarde, concebeu-as à sua própria imagem, já limitadora das próprias possibilidades humanas. Viu nelas seres pessoais mais poderosos a quem com humildade, fé, esperança e temor se deveria agora dirigir, já não para uma proteção e um sucesso, mas sim para uma libertação e para a salvação. A um mundo supra-real substanciado de ação pura e clara, substituiu-se assim um confuso mundo subreal de emoções e de imaginações, de esperanças e de terrores, que se foi tornando dia a dia mais inútil e humano, seguindo as fases sucessivas de uma evolução geral e da alteração da tradição primordial. E a partir daqui pode-se verificar também que só durante esta decadência se torna possível distinguir, e mesmo contrapor, a função real e a função sacerdotal. Com efeito, mesmo quando imperou uma casta sacerdotal, sem todavia se afastar do puro espírito tradicional, esta, como no caso da Índia mais antiga, teve um caráter bem mais mágico e real que religioso, no sentido habitual deste termo. Quanto ao mágico, porém é conveniente salientar que aqui não entra em causa aquilo que hoje em dia a maioria é levada a pensar com o termo magia, devido a preconceitos ou deturpações, nem ao significado que tem o termo quando se refere a uma ciência experimental sui generis da antiguidade, de limites igualmente amplos. A magia, pelo contrário, designa aqui uma atitude especial perante a própria realidade espiritual, uma atitude de centralidade que, como já se viu, tem estreitas relações com a tradição e com a iniciação real. Em segundo lugar, não faz sentido acentuar as relações que a atitude mágica, o rito puro e a percepção impessoal, direta, luminosa do divino mantém com as formas de vida dos selvagens, ainda ignorantes da verdadeira religiosidade. Já se disse que os selvagens devem ser considerados, na maior parte dos casos, não como representantes de estádios infantis e pré-civilizados da humanidade, mas sim como de formas residuais de extrema degenerescência de raças e civilizações muito antigas. Por isso, o facto de certas concepções se encontrarem entre os selvagens sob formas materializadas, obscuras e ligadas à feitiçaria, não deve impedir-nos de reconhecer o significado e importância que têm, assim que forem reconduzidas às suas verdadeiras origens. Assim, também a magia não pode ser compreendida na base desses míseros resíduos degenerescentes, mas sim, pelo contrário, na das formas em que ela se mantém de maneira ativa, luminosa e consciente. Formas que coincidem precisamente com aquilo a que chamamos virilidade espiritual do mundo da tradição. O não ter nenhuma ideia de tudo isto é também uma das características dos modernos historiadores da religião, que têm grande êxito. A confusão e as contaminações que se encontram nas suas documentadíssimas obras são das mais condenáveis.